Saudações videiras, é o seguinte, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda aula sobre estratégias para aumentar o faturamento da sua vidraçaria. Muitos de nós aprendemos a trabalhar de uma forma padronizada, porém, isso não quer dizer que essa é a única forma de se trabalhar. Então, um dos fatores que nós queremos mostrar nesse curso de estratégias, é que nós também temos formas diferentes de apresentar o mesmo produto. E com isso nós temos formas diferentes de faturar sobre um produto, muitas vezes apenas apresentando em uma roupagem, em uma embalagem diferente. Na aula passada eu te fiz 4 perguntas. A primeira pergunta era: quais são os produtos e serviços que são melhores para você trabalhar hoje com a estrutura que você tem hoje? A segunda pergunta foi: qual é o perfil dos consumidores para esse produto? Bom, se você respondeu assim: Gabriel, o perfil são vários, eu vendo para todo mundo. Então isso quer dizer que você já tem um problema. A terceira: quais são os concorrentes desses produtos ou serviços? E a quarta: como são os seus concorrentes? Então nessa videoaula vamos tratar de resolver a primeira pergunta: quais são os produtos e serviços que são melhores para você trabalhar hoje, com a estrutura que você tem hoje? Para iniciarmos nosso raciocínio, eu escolhi os puxadores da L Indústria por se tratar de produtos que estão acessíveis em qualquer região do país, com uma boa variedade de modelos, tamanhos e acabamentos, fáceis e rápidos de instalar e que você adquire com baixíssimo investimento. Então, nessa videoaula, nós iniciaremos simulando uma situação que a princípio parece pequena, mas que ao longo das aulas você vai ver como ela se tornará grande e você se surpreenderá com os resultados dessa estratégia. Então agora, o próximo passo é: quem são os potenciais clientes para esses produtos? E aí a gente vai começar a entrar na questão de nichos de mercado. Se os nossos produtos são puxadores, é muito óbvio que puxadores igual a porta, então isso quer dizer que os nossos potenciais clientes são pessoas ou instituições que têm portas em seus ambientes. Uma vez definido o produto e o tipo de porta, fica claro que você vai ter que trabalhar então com potenciais clientes que já têm suas portas instaladas. E você sabe também que os seus puxadores terão que se adequar às furações que já estão nas portas. E aí nós estamos definindo os nossos potenciais clientes. Uma dica é esse puxador, o P-Arco 1 furo, que apesar de ser para portas de 1 furo, é um puxador mais imponente e apresentável. E a vantagem é que a L tem puxadores para as furações mais tradicionais do mercado. 1 furo, 200 entre furo, 300 entre furos, 500 entre furos e dimensões que variam entre 160 milímetros até 1,5 m ou 1.500 milímetros. Ok, então o próximo passo é encontrar o melhor nicho de mercado para que eu possa iniciar a minha estratégia de aumento de faturamento da minha vidraçaria. E agora uma pergunta muito importante. Hoje, atualmente, na realidade da sua vidraçaria aí, de cada 10 orçamentos, quantos você fecha? Isso se chama taxa de conversão. Então, se em cada 10 orçamentos que você realiza, você fecha 3, isso quer dizer que a sua taxa de conversão é de 30%. Você sabe qual é a sua taxa de conversão? Independente qual é a sua taxa de conversão verdadeira hoje na sua vidraçaria, a gente vai trabalhar com a taxa de conversão de 30%. Então, para cada 10 puxadores que a gente vai oferecer, nós sabemos que a gente só vai vender 3. Então, sabendo que a taxa de conversão que nós iremos trabalhar agora é de 30%, eu te faço uma pergunta, na verdade 2. Quantos puxadores nós teremos que oferecer? E quantos desses puxadores nós iremos ter que vender e instalar? Para ter essa resposta não é simples. Bom, antes de mais nada eu preciso saber, quanto eu tenho que faturar? Quanto eu quero lucrar? Qual é o custo do meu puxador? E por quanto eu consigo vender? Vamos supor que a média de cada puxador é de R$40. Isso é uma média. Existem puxadores que vão custar aí R$30, existem puxadores que vão custar R$60, R$70. Nós vamos trabalhar dentro da média para que a gente possa entender o raciocínio. Então vamos supor que eu pago uma média aí no puxador de R$40. Ele chega na minha empresa ou na minha casa
por R$40. E eu quero vendê-lo por R$99. Então, falar, eu não vou colocar 3 dígitos. Eu vou colocar só 2 para ficar mais fácil a venda. Então, eu vou vender cada puxador por R$99. Lembrando que isso é simplesmente uma simulação. A gente vai ver no final se isso é lucrativo ou não. Então, eu pago 40 e vou vender por R$99. Então, primeiramente, nós temos que conhecer os nossos custos. E vamos começar pelos custos fixos. A prestação do seu carro, mais os impostos e mais as manutenções, se você dividir por 12 meses, dá um total de R$549 por mês. Então, todo mês você tem que ir lá e pagar o seu boletão lá, que inclui, né, o boletão do carro mesmo, os impostos e a manutençãozinha lá. Você é um MEI, vamos supor. Então, de imposto, você sendo MEI, você paga R$56 de DAS. Mas aí também já praticamente definimos o seu faturamento, que é de R$6.760 por mês. Você também paga uma taxa de R$150 por mês no seu site. Já que você não tem uma loja física, você tem que ter um site muito legal. Telefone celular com internet, você paga R$100. Almoço, você tem que comer todo dia. Pelo menos almoçar, você vai ter que almoçar todo dia por conta da empresa. Então vamos supor que para cada almoço você gasta uma média de R$12. Olha só, a gente só não vai trabalhar domingo, beleza? Então o gasto que nós teremos com o almoço é R$12 por dia, vezes 26, que dá um total de R$312 por mês. Bom, água e luz você vai utilizar da sua casa, ferramentas você já tem, aluguel você não vai pagar porque você está trabalhando na sua casa. Isso, obviamente, que é uma empresa muito pequena, uma empresa MEI, que não tem nem loja física, que trabalha em casa, tá? Obviamente que quando você vai mudando de patamar, os custos vão aumentando, mas vamos trabalhar dentro desse custo para a gente entender o raciocínio. Agora nós temos que ir para os custos variáveis. O primeiro custo variável que nós temos é o preço do puxador, que nós sabemos que é R$40. Depois nós temos o custo da gasolina, porque eu tenho que me deslocar até o meu local de trabalho, eu tenho que me deslocar para buscar os puxadores. Depois o segundo custo, né, o terceiro custo variável é pedágios. Existem pedágios no caminho? Existe a necessidade de pagar estacionamento, outro tipo de taxa para poder parar meu carro, para poder me deslocar? Então esse custo nós ainda não sabemos. Horas de trabalho corrido, 8 horas por dia, mas a gente não sabe o custo da nossa hora ainda. E horas de trabalho produzindo, nós ainda também não sabemos, então fica em stand-by. O que nós sabemos é o seguinte, combustível, quanto menos, melhor. Então, quanto mais eu economizar combustível, melhor será para mim. Então tem que pensar, eu não posso gastar muito combustível, se possível eu não posso gastar nada de combustível. Pedágios, estacionamento, tem que pensar, então eu tenho que me deslocar para um local onde eu não tenha pedágio, ou com o menor custo de pedágio, e com o menor índice de estacionamento. Então eu tenho que estacionar um dia e ficar o dia inteiro trabalhando e acabou. Ou então nem pagar o estacionamento. Mas isso é uma realidade de cada um. Então nós não temos o custo da gasolina, não temos o custo do estacionamento e pedágio, nós não temos o custo das 8 horas corridas e também nós não temos o custo das horas produzindo. Então, por enquanto, nossa meta de faturamento é de R$6.760 por mês. Então nós já definimos aqui o preço de venda de cada puxador, que será de R$99. Então, para que a gente possa atingir a nossa meta inicial, é só dividir a nossa meta de faturamento pelo preço de venda de cada puxador. Isso vai gerar um resultado de 69 puxadores. Como eu sei que minha taxa de conversão é de apenas 30%, para vendermos 69 puxadores por mês, nós precisaremos oferecer para 230 potenciais clientes. Olha como é importante conhecer a sua taxa de conversão. E aí fica fácil dividir e entender qual será a nossa meta diária. Então, se eu trabalho 26 dias por mês, eu sei que para que eu possa atingir a minha meta, eu teria que oferecer 9 puxadores, ou seja, e vou ter que vender uma média ali de 2,5 puxadores por dia. É por isso que as empresas têm metas. Você tem uma meta mensal? Você sabe quanto você tem que vender? Quanto de quais produtos você tem que vender? Ou você sabe quanto você tem que faturar por mês para você pelo menos pagar os seus custos fixos? Então vamos supor, não, a gente vai conseguir alcançar nossa meta que é de R$6.700 de faturamento. Só que agora a gente tem o seguinte, a gente tem então R$1.167 de custo fixo e mais R$2.760 que são os custos variáveis dos puxadores. Vai sobrar para a gente R$2.833, que ainda não é lucro. E isso é um erro muito comum. Muitos vidraceiros tiram do preço de venda
o custo do produto e o que sobra já acha que é lucro. Isso não é lucro ainda. Lembrando que nós temos outros custos que a gente não sabe quantos são ainda para poder pagar. Então esse valor aí que sobrou é o que a gente ainda tem para tirar o nosso lucro e os nossos custos variáveis que a gente ainda não sabe o que é. Então aqui é onde eu deixo o desafio para nós dois fazermos aí. Seja para a sua realidade da sua vidraçaria verdadeira, né? E seja para a nossa simulação aqui. E assim, nós temos que resolver esse problema, porque 2.800 e pouco é muito pouco. Realmente é muito pouco. Então nós temos que realmente tornar a nossa estratégia lucrativa. E como que a gente faz para poder tornar a nossa estratégia lucrativa? Eu identifico 4 pontos principais. Primeiro, reduzir custos fixos e variáveis. De uma forma geral, reduzir os custos. Aumentar o faturamento por produto. Ou seja, a gente vai ter que subir o preço do puxador. Não podemos mais vender por R$ 99,00. Mas será que dá? Aumentar o ticket médio por cliente. Ou seja, além dos puxadores, nós teremos que vender algo a mais para esse cliente que vai comprar o puxador. E o quarto, aumentar a nossa taxa de conversão. A gente não pode continuar vendendo 2,5, 3 puxadores para cada 10 clientes que a gente oferecer o nosso produto. A gente tem que aumentar essa taxa de conversão. Então agora eu quero que você me ajude. Lembrando que nós ainda não descobrimos qual é o nicho ideal para a gente trabalhar com os puxadores. E lembrando que a gente ainda não conhece vários dos nossos custos variáveis. Então, nós precisamos resolver o aumento do faturamento da nossa empresa por esses 4 caminhos. Ok? Tamo junto então? Então, na próxima aula, nós iremos abordar essas soluções e também iremos evoluir nesse nosso processo. Não vai ficar só nos puxadores não, beleza? Deixa comigo. Tamo junto então? Então, tamo junto. Valeu!